Ale, a gente vai... Você gosta de comer bem, né? Muito. Mas você já foi, inclusive, muito mais gordinho do que você é hoje. 30 quilos a mais. Eu já fui 50. E Mais eu continuo gordo. Você hoje é um... Ô, cara alinhado, hein? Impressionante. Precisa, né? Mas é difícil, não? O quê? Se manter assim? É muito difícil. Você tem... Você... Eu sou muito disciplinado. Ah, é? Muito. Você gostaria de não ser? Eu gosto de ser. Eu sou bem. Mas tem horas que você fala, pô, queria comer uma massa maravilhosa e não vou comer um peixinho grelhado com... Eu como de vez em quando, mas sempre eu fico no grelhado, na saladinha, no que não engorda. Porque não tem milagre, né? Não tem milagre, não tem milagre. Bom, vamos dar uma olhadinha, vamos aprender a fazer um pão de aveia com maçã que não é para nós, mas que com certeza é uma delícia. Mas dá para comer um pedaço. É, uma lasquinha assim de leve. Esse pão, gente, não é um pão qualquer. Ele é recheado, como eu disse para o Fabrício, com maçã, uva passa branca e ainda vai um toquezinho de canela. Acrescentar as uvas passas brancas. Agora, maçã, o que combina bem? Canela, não é? Maçã e canela, aquela combinação, Romeu e Julieta, pão com manteiga. Então, um toquezinho de canela que vai aromatizar esse pão. Olha só vamos misturar esses 3 ingredientes e deixar o nosso recheio prontinho. Aqui eu fico com o meu balcão liberado para te mostrar como fazer a massa do pão, que também é muito simples de fazer. Numa outra vasilha, eu vou pegar e misturar 1 xícara de aveia em flocos. Olha só, isso vai dar um alto teor de fibras e também de sabor para essa receita. Vou pegar aqui a minha xícara e 1 xícara inteira de fibras. Também aquele ingrediente que vai deixar esse pão realmente com aquele toque doce, para você não ter dúvida, vai ser o mel. Aqui eu tenho meia xícara de mel. E olha, é até bem saudável, porque essa receita nem vai açúcar. O adocicado vem completamente através do mel, que faz muito bem para a sua saúde e, aliás, é uma delícia. E precisamos da gordura. Sempre precisa ter algum tipo de gordura quando você faz um bolo, um pão ou algo assim. Aqui eu vou usar manteiga. Ela está em temperatura ambiente e lembre-se, manteiga sem sal. O sal na receita é você que coloca. Eu vou acrescentar 1 xícara de água fervente e 1 xícara de água em temperatura ambiente. Eu vou usar aqui o meu fouet para incorporar esses ingredientes. Agora, qualquer pão precisa de alguma levedura para crescer, para ele ficar bem fofinho. Nessa receita aqui, eu vou usar o fermento biológico, esse aqui de tabletinhos. Agora ele precisa ser dissolvido. Isso é facinho de fazer. Só vou pegar um outro pote. Entra os meus 3 tabletes. Então, meia xícara de água em temperatura, vamos dizer, mais para quente. Isso sempre acorda as bactérias. E vamos dissolver esses tabletes aqui dentro. Olha só. E depois, uma vez que elas já estão dissolvidas com o calor, eu vou acrescentar aqui a minha mistura, onde já temos carboidrato, temos um doce, e elas vão se alimentar ainda mais e assim realmente ficar aquele pão muito fofinho e que cresce super bem. Olha só. Acrescentar aqui então a nossa mistura de aveia. Agora sim vai ser a festa. Tem carboidrato, tem doce, tem manteiga. Eles vão comer bastante e eles se alimentando, gente, quer dizer que você vai ter um pão muito fofo. Então, isso é super importante. Alimente bem as suas bactérias. Que delícia! Agora, eu vou acrescentar os 2 ovos. Nessa receita pede 2 ovos inteiros. E sempre, gente, quando você estiver fazendo um bolo, um pão ou qualquer coisa que leve ovo, às vezes você acaba encontrando um que está estragado. Então, mais seguro é sempre quebrar numa vasilha à parte. Você tendo certeza que ele está bom, é só acrescentar ao resto dos ingredientes. Agora, tenha certeza também que não esteja muito quente, senão ele vai cozinhar o seu ovo. 2 ovos inteiros
de preferência, use os caipiras, tanto para a sua saúde quanto para o sabor do seu pão. E agora já pode começar a entrar a farinha, aquele ingrediente essencial num pão. Aproximadamente, gente, vai ser 5 xícaras de farinha. Agora, por que eu digo aproximadamente? Muitas vezes seu ovo pode ser maior ou menor, a sua medida um pouco diferente. Algumas farinhas absorvem mais, outras menos. Então, realmente é aproximadamente. A gente vai acrescentando e vamos sentindo. Às vezes você vai adicionar mais, às vezes menos. Realmente você vai sentindo. Olha só, já acrescentei aqui uma boa quantidade de farinha. Para realmente eu não preciso entrar de repente com as mãos, senão ele vai ficar completamente colado em tudo. Pode entrar toda a farinha. E já dá para eu começar a mexer e a massagear o meu pão. Que eu tenho uma vasilha do lado com mais farinha, deixa eu jogar um pouco mais aqui, um pouco em cima do meu balcão, porque senão vai tudo colar. E lembre-se, sempre você vai fazer em cima de um balcão de mármore. Não faça em cima de madeira, gente, porque ele é poroso e seu pão vai colar completamente. Além disso, não é nada higiênico. Então a minha massinha de pão já pode entrar. E eu adoro essa parte, porque essa massa ainda está levemente morna e ela é macia, levemente pegajosa. Eu acho muito gostoso de mexer. Olha só que coisa linda. E você começa a dobrar de fora para dentro, fazendo ela realmente absorver a farinha. Essa é uma massa muito fácil de mexer, ela não é pesada. Olha só que lindo. E aqui ela vai pegando aquela consistência de pão. Mantenha a sua farinha do lado e vai sentindo o ponto dele. E agora ele precisa descansar até ele praticamente dobrar de volume. Então vamos cobrir ele com um pano e deixar ele descansar em torno de 40 minutos ou até você ver que ele dobrou de tamanho. Mas o Washington já tem um prontinho aqui para mim, descansado, e vai levar esse para descansar. Muito obrigada, Olha que só. Lindo! Olha só, gente. Olha a diferença, viu como ele cresceu? Cresceu. Obrigada, De Washington. nada. Agora, mais um pouco de farinha sobre o seu balcão. Vamos retirar o nosso pão que descansou. Ele às vezes cola um pouquinho, como ele é uma massa bem úmida. E vamos sovar ele novamente. Olha só. E olha, nessa hora, gente, força nos braços. Olha, vamos sovar ele bem. Realmente misturando. E agora, aqui dentro, para ter aquele sabor dentro do pão, lembra que eu prometi que ia ter um saborzinho a maçã, a uva passa e a canela? Então, é nessa hora que ele vai entrar somente metade, porque a outra metade a gente vai usar para cobrir, decorar e também dar aquele crocantezinho no topo do pão. Somente metade dele. E incorporar ao nosso pão. Lembre sempre de deixar o seu balcão bem coberto com farinha e mexendo simplesmente até as maçãs e uvas passas estarem completamente misturados à sua massa. Agora, cortar isso na metade. Vamos fazer, lembre, 2 pães. Essa massa já posso deixar aqui do lado. E vou moldar um pão. Bater ele mais um pouquinho. Olha só que lindo. E colocar dentro de uma forma de pão ou de bolo, o que você quiser. Aqui eu coloquei somente um pouquinho de papel manteiga. Assim, na hora de retirar, você somente precisa puxar a papel manteiga e o seu pão sai inteirinho. Ele vai entrar aqui dentro. Olha que fofo.
e ele precisa descansar mais uma vez para novamente o fermento começar a agir, até ele dobrar de tamanho ou então 40 minutos. Mas o Washington também tem uma prontinha aqui para mostrar para vocês. Opa. Nossa, gente, olha só, vamos mostrar a diferença para eles. Que delícia! Olha a diferença de um de outro, o que só deixar o seu pão descansar faz. Lembra todas aquelas bactérias? Olha a prova, que lindo. Não, Obrigada, Washington. pão. Nossa, eu adoro. É muito bom. Ele é um bom amante. Já entendi, ele faz um pão maravilhoso. Agora, gente, vamos pegar uma faca e vamos abrir o nosso pão na metade aqui, de um lado para o outro, não até lá embaixo. Só um cortezinho. E aqui dentro desse corte, das maçãs e das uvas passas. Olha só, assim dá aquela finalização muito bonita quando o seu pão vai ao forno, fica aquela decoração linda, maravilhosa e mostra para todo mundo os sabores que estão dentro do seu pão. E vamos enfiando ele para baixo para ele realmente entrar dentro do seu pão. Agora, você sabe aquele pão quando sai do forno super douradinho e com aquele crocantezinho na parte de cima? Aquilo sim é o pão perfeito, e conseguir aquilo é muito simples. Você só precisa de um ovo, aqui eu já tenho ele quebrado, e a parte da gema eu peguei e acrescentei só um toquezinho de água e deixei ele assim, bem líquido e fácil de pincelar. E com um pincel de cozinha ou com o seu dedo, se você não tiver um em casa, também não tem problema, você vai pincelar sobre o pão, garantindo que quando ele saia do forno, ele tenha aquele dourado lindo, maravilhoso que todos nós adoramos e que realmente abre o apetite. Ele estando pincelado, ele só precisa ir no forno pré-aquecido 200 graus em torno de 40 minutos. Gente, isso é uma receita que uma vez que ele está quase pronto, a sua casa inteira vai ficar cheirando aquele pão fresquinho e quente. Daí você corre para a mesa, leva um pote de requeijão, um café com leite e depois é só alegria. Essa receita é muito gostosa, saborosa. Eu adoro maçã e aveia, então... Eu quero experimentar, viu? Deve ficar uma delícia com banana também, com pera, qualquer coisa que botar ali vai ficar uma delícia. Ale, existe eu acho que existe uma coisa natural, eu não sei se é natural, ou eu não sei se a pessoa, de certa forma, se importa mais com a maneira como ela está se vestindo, e vai atrás de referências que eu não sei de onde ela tirou e nem o porquê que ela tirou, mas o fato é que se for na Avenida Paulista hoje, você vai ver em cada esquina ali 10 caras de camisa preta e gravata amarela, outro gravata vermelha, entendeu? É uma coisa que você olha aquilo e fala, ele está indo para um circo, mas ele acha... Que está abafando. Que não, é impressionante a capacidade que as pessoas têm de achar que estão maravilhosamente bem vestidas de uma maneira completamente... Parece que quanto mais ridículo, mais o cara se sente bem. Então, isso o que é? Falta de informação, Fabrício. Ele não sabe... não tem informação e se veste de um jeito que ele acha que é bonito e ainda acha que está abafando. Quando eu olho... Mas se achar que está abafando, eu não sei. Óbvio que a informação também vem de referências, não é só uma informação. Referência de quem ele segue. Mas se você um dia botar uma camisa preta e uma gravata amarela em mim, eu não vou achar que eu estou abafando nunca, mesmo que eu nunca tivesse visto uma revista. Mas você tem o quê? Uma base que você sabe o que é bacana ou não. Entendeu? Às vezes essa pessoa nunca teve. Tá bom, mas por que você vai então numa... Você vai numa... daquelas multinacionais, tem 2.000 mesas. Você vai ver 1.990 pessoas normais que, teoricamente, têm o mesmo acesso à informação, têm o mesmo tipo de educação. E tem um ou dois ali que você fala, meu Deus do céu. É que ele não tem a informação e ele tem o quê? Aquele gosto pessoal dele que ele acha bacana. É o que você falou de gosto, entendeu? Ele tá lá, o moço tá lá do lado dele, super bem arrumado, uma camisa clara, um paletó bacana. Exato, porque ele quando você não tem muita referência, você não erra. E ele tem na empresa, entendeu? Mas ele acaba por quê? Porque ele acha que aquilo é bacana e é um gosto pessoal dele. Falta o quê? A empresa, RH, chamar e falar, olha, aqui na nossa empresa, o certo é assim, assim, assado. Isso vale o quê? Muito de RH da empresa. Que faltou dar um toque para ele. Tá? Sem ofendê-lo, sem chamá-lo de mau gosto. De mau gosto, dizer que cores... que ele não está com a imagem adequada para aquela empresa. Hoje existe uma cartilha sobre vestimentas? Todas as empresas têm. Mas que envolve cores, tudo ou não? Todas, cores, roupa, o que deve e o que não deve.
Todas as empresas têm uma cartilha de dress code, desde banco até empresas mais simples. Tá bom, então eu vou te fazer uma pergunta agora, que curiosidade. Eu recentemente recebi da VR um terno que eu tenho usado bastante, que num primeiro momento eu falei não vou usar isso nunca e acabei usando direto, que é um azul Bic, que para quem não sabe é a tampa da canetinha Uma Bic. cor nova, né? Então vamos supor, o terno é chiquérrimo, como é que faz? Eu não sei se eu posso ir, porque azul é uma coisa, aquilo é um azul. Mas estou te fazendo uma pergunta, se eu aparecesse numa empresa tradicional com um terno dessa cor hoje, eu estaria agredindo algum tipo de regra, não? Totalmente. Isso aí, o que é uma roupa para você usar à noite, em evento para você sair, e não para usar numa empresa. Porque empresa o que é? Azul marinho. Mesmo sendo chique, bonito. Mesmo. Azul marinho, cinza, cores o quê? Normais aqui para o Brasil. Bege aqui para o Brasil, não. Isso que é coisa de Itália. Marrom aqui para o Brasil, não. É coisa de Itália. Entendeu? Preto, sempre em último lugar. Preto é muito forte, é uma roupa para você usar à noite. Todo brasileiro acha que o certo é ter um terno preto. Só que assim, é 100% de erro. O preto é uma roupa que só deve ser usada à noite. Usou de dia, terno preto, costume preto, assim, tem que ser um super tecido de qualidade. Ou você vai passar o quê? Uma imagem errada. Porque o preto, quando o tecido não é muito bom, é mais... Ele tem aquele brilho feio. Exatamente. E aí, quando ele tem o cinza brilho... também, né? O cinza ele passa. O cinza e o azul marinho passa. O preto não. Então é o seguinte, o azul bique é uma cor o quê? Para ir em evento, em festa, sair, passear. Coisas nesse sentido. E não para trabalhar dentro de uma empresa corporativa. Porque existe o quê? Regras e cores certas para você usar. Todas essas dicas estão no meu livro. Falando, inclusive, sobre... Imagem corporativa do homem. Mas sobre essas cores novas, tudo? Cores aqui, que se pode usar aqui no Brasil. Você gosta de cafezinho, não gosta? Gosto. Deixa eu pegar um cafezinho para nós, espera aí. Quantas gotas você quer? Umas 5 tá bom. Eu pus aqui. As pessoas perguntam quantas gotas você quer, eu falo uma esguichada, tá bom. Toma, Lê, um cafezinho Três Corações. Poxa, que é simplesmente obrigado. Alucinante. Eu gosto. Eu gosto. Olha... Sensacional. Cheers. Olha a estica do moço e olha a minha... Esse tipo de vestimento, agora fazendo uma autoanálise, esse tipo de vestimento aqui, assim, a maneira... Mas é para ser sério, hein? Sério. Não é para ser... Sério. Se você tivesse que me avaliar, como eu me visto? Bem, por quê? Calça escura e camisa clara. Calma, às vezes a pessoa muda. Calça escura. Para trabalhar em qualquer ambiente, sempre a calça escura é melhor, porque ela é corporativa. E sempre a camisa mais clara do que a calça. Isso, o que é uma roupa ideal de trabalho. Mas como eu não sou uma pessoa corporativa, eu não tenho essa... Mas você está aqui o quê? Aqui sim, mas trabalho. Aqui tem uma coisa um pouco mais de televisão, você tem mesmo um pouco assim, mais de liberdade. Você tem liberdade, mas dentro dessa liberdade, você dentro com a calça escura e a camisa clara, você passa muito mais credibilidade. A calça escura para o homem sempre é muito melhor do que a clara. Clara somente para final de semana, para passeio. Por exemplo, no Bake Off Brasil, eu apresento praticamente assim. Agora a gente está gravando o Bake Off Kids. O Júnior, chama Júnior Bake Off. Eu estou apresentando de bermuda. Por quê? Uma coisa mais infantil. A criançada está adorando. É lógico que eles adoram. E não queriam meio que deixar assim, eu falei assim, pô, mas presta atenção, eu já sou um cara enorme, alto, forte, grande, eles já têm medo de mim. Se eu chegar aqui com uma roupa... Então assim, se eu chegar de bermuda, a molecada assim já vai olhar e vai falar, ué, olha o tio de bermuda. Você não sabe que eles estão adorando eu estar de bermuda. Mas é muito engraçado isso. Mas só nesse processo... Não estava combinado, não tinha nada. No primeiro programa, duas ou três crianças já falaram super bem da bermuda. No segundo programa falaram de novo. Ou seja, essa minha impressão de que eu ia estar mais leve... Passou. E precisava. Você imagina, isso mostra a importância que tem da vestimenta. Né? Não só para uma criança, como para um diretor de empresa, como para uma namorada, como para uma mulher, como para uma coisa... Ale, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo, viu? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela super elegância. Precisando de dicas, eu estou aí quando quiser.
Aliás, outro dia eu perguntei para ele se eu podia usar um desse aqui com brilhante, né? Porque eu falei, pô, é brilhante, homem não usa. Ele falou que é mentira, que agora tem muita coisa com brilho para homem, né? Verdade, tem mesmo. Então tá. Obrigado. Fica essa dica aí para vocês. Um beijo. Amanhã tem mais, #Receita na Mesa. Fale mal, fale bem, ajude a gente a fazer esse programa cada vez mais bacana e mais legal para vocês. Tchau.